João Magalhães, Ezequiel Araújo, apostos aqui na bancada do Política do Dia. Hoje o Tárcio Cruz pediu folga para ir a uma consulta médica, um motivo compreensível, foi lá fazer um tratamento de saúde. É diferente do comandante Douglas Cordeiro, que está de férias, está no resort, curtindo uma praia, fazendo algo que poucas pessoas têm o privilégio de fazer, vivendo nesse momento, né? Então, um abraço aí para os colegas. Vamos agora conferir o registro do nosso repórter fotográfico, Jailson Soares, é o Flagra do Dia. Tá aí, João Magalhães, um retrato de Dr. Pessoa, prefeito de Teresina, pré-candidato à reeleição. Dr. Pessoa tem promovido uma pré-campanha competitiva, de fato, João, na sua avaliação, ele tem procurado se posicionar como alguém que vai encarar de fato esse processo de reeleição? Aliás, o Dr. Pessoa tem se esforçado, a gente observa que a agenda dele tem concentrado ali atos como a autorização de obras, a inauguração de obras, a ordem de serviço, né? Então, isso é de fato uma agenda de um candidato que está querendo avançar, vamos dizer assim, sobre o eleitorado. Agora, não tem como negar que ele enfrenta certas dificuldades, certas resistências. Nos últimos anos, a articulação política do Palácio da Cidade falhou muito, principalmente quando a gente olha para a Câmara Municipal. É uma base aliada que só tem o apoio consolidado de 9 vereadores. É uma base pequena, eu acho que isso dá o tom, né? É um sintoma de que faltou uma articulação política. Quando a gente coloca isso de fato numa campanha, você observa que precisa avançar bastante no processo de articulação, no processo de convencer, né, o eleitorado de que o Dr. Pessoa faz uma boa gestão. É um desafio que ele faz correndo contra o tempo, porque a gente está ali 4, 5 meses das eleições, então não é um jogo fácil, mas pelo menos do ponto de vista administrativo, o Dr. Pessoa tem conseguido emplacar uma agenda, um ritmo de trabalho, andando pela cidade, inaugurando pequenas obras, dando ordem de serviço para outras obras. Tem a questão também, que é interessante a gente pontuar, do serviço público, né, dos servidores públicos. Aí eu diria que entre todas as áreas da gestão, há de fato, entre os servidores públicos, uma aceitação do prefeito, principalmente porque ele conseguiu aprovar alguns planos de cargos, carreiras e salários para algumas categorias inclusive de ensino fundamental, de nível fundamental, nível médio, que há muitos anos não estavam sendo valorizados, encontraram na gestão de Dr. Pessoa as condições para ter um reajuste salarial, né, significativo, aprovado. Então, é aquele desafio e aquele esforço que ele precisa fazer, mas correndo contra o tempo e tendo como problema a falta de articulação política nos primeiros anos de sua gestão. Ezequiel Araújo, a sua avaliação do prefeito Dr. Pessoa na condição de pré-candidato à reeleição. Tem realmente se esforçado para entrar no páreo de maneira competitiva, Ezequiel? Sim, Eliese, até porque a gente está nesse período de pré-campanha, né? Mas, como a gente já observa bastante, já está no ritmo de campanha eleitoral em si, né? Que é para começar ali pelo final de julho, início de agosto. E o prefeito Dr. Pessoa, por mais que ele tenha feito uma troca muito tardia de partido, né? O que poderia ter sido feito um pouco antes, era sempre necessário fazer o quê? As avaliações para que essa escolha de mudança partidária, a qual ele saiu do Republicanos para o PRD, não fosse então uma escolha inviável, né? Uma escolha infeliz. Então o Dr. Pessoa fez essa troca de partido e agora ele se organiza juntamente com os seus aliados. Para quê? Para que possa ter essa viabilidade política desse projeto dele de reeleição e, claro, também poder colocar como vencedores, né, ali nas cadeiras do Legislativo Municipal os seus aliados. Então, o prefeito Dr. Pessoa, ele está assim em período de pré-campanha, está conversando com seus aliados e agora, no dia 25, vai fazer um importante anúncio, que é o do seu vice, que precisa ser um vice ou vice, né, também pode ser do sexo feminino, a qual a gente vai trazer, mas que seja um vice atuante também, que possa lhe ajudar durante esse período de pré-campanha. Porque, como a gente já pode fazer aqui uma comparação, por exemplo, no caso do pré-candidato
pré-candidato, o Silvio Mendes, e Jeová Alencar. Um pode ir para uma pauta, o outro vai para outra, e no caso o prefeito Dr. Pessoa também precisa de um aliado assim à altura, né? Então ele precisa fazer essas articulações, ter uma chapa majoritária robusta e também que seus aliados possam também ter essa segurança que ele, o líder majoritário municipal, vai dar esse aporte maior a eles durante o período da campanha eleitoral. Muito bem, agora vamos a Brasília. Vamos a Brasília ouvir uma fala do senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Progressistas, que chamou o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, de Getúlio Vargas e comparou adversários a Juscelino Kubitschek. Uma filosofia política aí, vamos ouvi-lo. Nós estamos, talvez, repetindo um fato histórico do que aconteceu no passado. Eu comparo muito o que está acontecendo no Brasil, governador Caiado, com o retorno de Getúlio Vargas à presidência. Getúlio tinha sido um grande presidente, tinha sido um presidente que implementou diversas reformas no nosso país. Mas quando voltou fora da sua época. Não conseguia mais se comunicar com a população. E eu não falo da questão da carta-testamento, daquela noite trágica, mas do que aconteceu em seu governo. E cabe a todo corpo político do nosso país, em especial no Congresso Nacional, nós procuramos nos mobilizar, não fazer oposição por oposição, como se referiu o presidente Temer, e que usou o exemplo, acho que perfeito, do que acontece na Inglaterra, mas a oposição é necessária. Eu tenho procurado, jamais vocês têm visto nas minhas críticas nenhum tipo de crítica pessoal ao atual presidente, mas da forma como que ele vem governando. Ezequiel Araújo. Senador Ciro utilizando a estratégia da comparação, relembrando governos anteriores, tentando aplicar marcas ao governo atual. Agora é fato, ele fez parte do governo Lula em outros momentos, e pela comparação que ele trouxe, é como se a época que ele tivesse no governo tivesse sido boa e agora que ele está fora na oposição não corresponde mais. Como é que você avalia, Ezequiel? Tá aí, né, Eliés? Ele falou que o atual governo do presidente Lula, esse terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva é comparado ao governo de Getúlio Vargas, onde ele afirmou que poderia ter feito coisas passadas benéficas à população, mas agora nesse terceiro mandato poderia estar maquiando algo que não seria correto, né? Ele faz, então, ele compara Getúlio Vargas, mas na verdade ele faz aí uma crítica ao governo do presidente Lula em si, né? E claro, também na ocasião ele fez aí dizendo que os aliados dele, da oposição, são comparados a Juscelino Kubitschek. Ele também foi um recado claro aos demais presentes, que era Romeu Zema, era Ratinho Júnior, era também Tarcísio Freitas, porque no caso, né, Eliés, a gente sabe que depois de Ciro Nogueira ter esse espaço maior a nível nacional, depois que ele estava ali com o ex-presidente Bolsonaro, ele tem agora uma repercussão maior. E no caso, Ciro Nogueira faz essas articulações não mais aqui a níveis regionais, ele já faz as articulações dele a nível nacional, claro, sempre almejando cargos maiores. E no caso, a gente já tem algumas informações de bastidores, como a gente também já apura aqui, ele pode sim ser um grande aliado da gestão do ex-presidente Bolsonaro em uma invertida ali pela presidência da República, por exemplo, mas não como cabeça de chapa, mas sim como candidato a vice-presidente da República. Mas agora a gente tem que saber, né? Saber quem que será esse cabeça de chapa, se será decidido mesmo, se será Tarcísio Freitas, se será Romeu Zema, ou até mesmo, como já se cogita nos bastidores, da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Mas aí, Liese, nada mais nada menos que Ciro Nogueira continuando na oposição, ele sempre foi oposição ao governo, fez essa questão há anos passados, hoje se aproxima um pouco mais do governo Lula, mas ele continua sim nessa mesma pegada de oposição aos governos petistas. Bem, João Magalhães, o senador Ciro mudou de lado no sentido de, no governo anterior, fazer parte da situação, hoje faz oposição, mas em alguma proporção ele tem mantido a influência que tinha a nível de Congresso Nacional. Como é que você avalia hoje o peso, a influência do senador Ciro em Brasília? Continua sendo grande, viu, Eliezer? Eu diria que, por exemplo, quando a gente olha para a Câmara dos Deputados, o presidente é Arthur Lira, que é um nome umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, né? Inclusive,
pode até ser uma aliança discreta, uma aliança de bastidor, mas a influência de Ciro Nogueira sobre Arthur Lira, ela existe, ela é real. O próprio pai de Arthur Lira foi deputado na mesma época, né, de que Ciro Nogueira era deputado, são amigos pessoais. Então, o ex-ministro Ciro Nogueira hoje é da oposição, mas a capacidade de articulação dele, as condições ali para aglutinar forças no Congresso continuam bem altas, e a gente tem observado, inclusive, esse movimento em que ele cada vez mais demonstra um alinhamento ao bolsonarismo, o credencia de fato para de repente lutar aí por uma vice-presidência nessa chapa de oposição em 2026. É claro que quando você está na oposição, você tem uma dificuldade maior na liberação de recurso, né, na hora de transitar entre os ministérios, mas é bom lembrar que hoje, né, o relator do orçamento federal é o deputado federal piauiense Júlio Arcoverde, que também é umbilicalmente ligado a Ciro Nogueira, né? Como a gente usa a expressão, é uma cria política de Ciro Nogueira. Então, Ciro Nogueira está na oposição, está criticando o governo, mas tem uma influência muito grande sobre o presidente da Câmara, se não uma influência, mas uma amizade, uma relação muito forte com o presidente da Câmara e também com o relator do Orçamento Federal, que no final das contas é quem decide como é que o governo federal vai ter ali a base, né, os instrumentos para gastar o seu dinheiro. Então, essa influência de Ciro Nogueira segue bastante alta e ele continua sinalizando, flertando ali com o campo da direita para, de repente, chegar lá em 2026 em um patamar a ser considerado o nome ideal para um vice-presidente. Vamos voltar a falar de pré-campanha, pré-eleição na cidade de Teresina, porque desde o último final de semana tem circulado algumas informações, especialmente em perfis de redes sociais, até alguns perfis oficiais de plataforma de comunicação, a respeito de supostas cooptações de lideranças de campos ligados ao pré-candidato Silvio Mendes. Essas lideranças estariam sendo atraídas por pessoas do Partido dos Trabalhadores. Uma discussão nesse sentido. Para o deputado Fábio Novo, acaba chegando, né, respingando também na figura do deputado Fábio Novo. Para ele tem sido vítima, João Magalhães e Ezequiel, de perseguição política. Vamos ouvi-lo. É muito natural. O que está acontecendo? Nós temos um outro grupo que apenas faz perseguição política. Ontem nós ganhamos mais uma ação por unanimidade no TRE, onde o meu principal adversário entrou contra 12 deputados estaduais, contra 7 vereadores, apenas porque a deputada Bárbara deu uma entrevista aqui numa casa que é a Casa do Povo, que é uma casa política. Se tem um candidato que faz perseguição política, esse pré-candidato vive entrando com ação na justiça contra mim. Andar pela cidade, discutir os problemas da cidade, não faz. Então fica deitado numa rede mandando processa Fábio, processa Bárbara, processa a associação de moradores. Mas a justiça, graças a Deus, está vendo que esse tipo de perseguição política não procede, não é esse tipo de política que nós queremos para Teresina. Nós estamos aqui para propor soluções para a cidade e é isso que eu tenho me esforçado e feito no dia a dia. Deputado Fábio Novo reagiu, Ezequiel. Sim, até porque, Eliés, ele vem reagindo como a gente já bem citou aqui no Direto da Redação. É pela segunda vez o Partido Progressistas perde essa ação na forma jurídica em si, por conta da oposição, ali por conta do Progressistas tentar, né, fazer essa ação contra ele e a deputada Bárbara do Firmino sobre o que aconteceu em outubro do ano passado, onde Bárbara do Firmino rompeu com a oposição e anunciou esse aceno, nessa adesão a Fábio Novo, claro, né, já avisando o ano de 2024, que é o ano que a gente já está atualmente sobre o período de pré-campanha, né? E ele vem falando sobre isso por conta também de outras críticas que ele vem recebendo nos bastidores da oposição, que acontece o quê? Como a gente já vem também citando aqui no jornal Dia News, aquelas afirmações, né, aqueles acenos para o outro lado, né, aqueles assédios que acontecem do outro lado, claro, né, por conta também de mudanças partidárias, porque ali você está
fazendo essa atração de pessoas para que você possa vir a somar durante a sua pré-candidatura em si. E ele faz essa crítica por conta da oposição fazer isso contra ele. Mas isso aí, Eliezer, é fogo cruzado, porque da mesma forma que acontece do lado da oposição, também acontece do lado da base do governador Rafael Fonteles, de tentar colocar ali algo do tipo para que, claro, né, não são inimigos, mas sim adversários. E, claro, sempre tentar colocar aquele que melhor se solidariza pela sociedade. Bem, que você achou, João Magalhães, dessa resposta do deputado Fábio Novo? Por mais que nenhum fato insira diretamente a atuação do deputado Fábio Novo nessas supostas articulações, mas por ser o candidato, o pré-candidato majoritário, acaba absorvendo algum grau de influência negativa nesse processo. Certamente. É bom lembrar que uma campanha ela é feita de narrativas, e as narrativas se constroem, né, a depender das circunstâncias, a depender do discurso que emplaca. Cada um tem as suas estratégias. Quando alguém, né, da ala de Fábio Novo acaba, de certa forma, sendo envolvido em algum tipo de narrativa, há uma tendência natural dos aliados de Silvio Mendes tentar colarem, né, esse tipo de crítica, né, de que alguém está a serviço da campanha majoritária. Isso faz parte, é do jogo político, cabe a cada lado ter a sua estratégia para se defender, para atacar o adversário, porque isso também é natural do jogo político. Agora, a gente espera que o nível seja sempre elevado, que o debate seja sempre em torno das pautas, das demandas que a cidade de Teresina precisa. A gente sabe que o município precisa avançar muito na prestação de serviços básicos em todas as áreas da gestão, do serviço público. Então, é importante que as narrativas sejam construídas, mas a gente não esqueça do mais importante, que é aproveitar as eleições para debater a cidade. Exatamente. Fazer um bom debate, um debate propositivo, no campo das ideias, com tolerância, respeito. Pois não, Ezequiel? É só para complementar o caso aí do deputado Fábio Novo, Eliezer, é porque a gente já observou nos últimos dias, né, algumas adesões a essa frente ampla que ele diz, né, e ontem nós tivemos a informação de mais 2 nomes entraram, né, nessa aliança partidária ali do pré-candidato Fábio Novo, mas duas pessoas ali estão agora com ele, né, que a gente pode falar. Mas só que essa baixa, Eliezer, não é do lado do ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, e sim do lado do prefeito de Teresina. Nós tivemos a baixa ali na chapa do PL, que é o Partido Liberal. De acordo com as informações, Eliezer, Adriana Célia e Marcos Antônio, eles saíram, né, trocaram o PL, então, do prefeito Doutor Pessoa para agora o pré-candidato a prefeito de Teresina, Fábio Novo. Ou seja, Eliezer, outras adesões aconteceram, só que agora é do lado do prefeito Doutor Pessoa. Interessante esse caso que traz o Ezequiel, porque nós debatemos muito aqui no período da janela partidária, como ficariam os partidos, mostramos aqui a formatação final de cada sigla, de cada agremiação, e a impressão que a gente tinha é que estava ali encerrado, cada partido estava ali formado, com seus pré-candidatos postos, só que na verdade, agora que nós estamos vendo que muitas mudanças, muita movimentação pode acontecer. Quando o pré-candidato, quando o filiado simplesmente se desfilia, se desliga formalmente daquele partido, já representa um prejuízo para aquela sigla, João Magalhães. Por isso que não se pode trabalhar ali no limite, né? Principalmente no que diz respeito a candidaturas de mulheres. Os partidos é preciso que eles tenham se organizado para ter filiados a lideranças políticas mulheres. No caso de alguma sair da chapa, ter outra para substituir com condições de fazer a campanha, porque também não é só colocar o nome e não fazer campanha. Agora, é uma novidade desse período, porque nas últimas eleições a gente não tinha observado esse tipo de comportamento, né? Acabou a janela partidária, cada grupo fez ali o seu time, tem o seu time e vai para a rua. Neste ano a gente tem observado que adversários assediam, né, o outro campo na tentativa de desarticular a estratégia política. É, na verdade, um ataque, é uma estratégia política de ataque, que eu acho que pode fazer sim algum tipo de sentido, pode trazer algum resultado positivo, mas na verdade prejudica muito o ambiente político, prejudica com certeza, né, o debate político no que diz respeito a ser propositivo, porque aí a gente está falando de uma tática eleitoral que é destruir o adversário, né? O que a gente esperava era que a gente tivesse uma tática eleitoral para acrescentar, para enriquecer o grupo político da qual qualquer liderança compõe.